Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu trago mais 10 leituras que eu fiz este ano, então este é mais um vídeo de últimas leituras, quase chegando lá, né, quase atualizando aí todas as minhas leituras desse ano, então no próximo vídeo eu já vou trazer mais 10 leituras e a gente vai conseguir então entrar nesse padrão aí que é o que é pra esse vídeo ser. Eu não quero que esse vídeo fique muito enorme, mas antes eu preciso dar alguns recados pra vocês. O primeiro, é claro, pra pedir pra você se inscrever aqui nesse canal, caso você ainda não seja inscrito, e também dar o seu like nesse vídeo pra me ajudar na divulgação e mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo. Também me siga nas redes sociais, deixo todas aqui no box de descrição. Só começar a falar mesmo sobre essas últimas leituras. A primeira leitura que eu tenho pra falar nesse vídeo é Um Homem Chamado Uva, ou Ove, né? A gente lê Ove, mas a pronúncia do nome dele é Uva. Eu ouvi esse audiobook do Frederick Backman pelo Scribd. Era um livro que muitas pessoas já tinham me indicado, muita gente falando super bem dele, e então eu fui e falei assim, bom, acho que essa deve ser a minha próxima leitura do Backman, que é um autor que eu venho tendo bastante interesse desde que eu li Gente Ansiosa, então dei a chance pra esse livro e gostei bastante, achei um livro muito bom. O Uva, ele é aquele velhinho rabugento que a gente conhece, né, ranzinza, porque ele reclama de tudo, nada tá bom, ele é aquela pessoa que quer tudo do jeito certo, tem que estar tudo muito seguindo todas as regras, ninguém pode sair daquele padrão, que senão ele fica bravo, senão ele se incomoda, ele quer estar sempre dentro da lei, dentro das regras. E assim, resumidamente, o enredo desse livro, ele fala sobre o Uva, que o livro começa com ele tentando comprar um aparelho eletrônico, né, um computador, um tablet, enfim, ali numa loja de eletrônicos. Essa cena é simplesmente perfeita, esse capítulo inteiro é muito perfeito. É um livro que trata de alguns temas um pouco pesados, tá? Então fica aí gatilhos pra tentativa de suicídio, mas não é de maneira alguma um livro pesado. Ele é bem, assim, o que acontece também em Gente Ansiosa, ele é um livro que tem essa narrativa bem humorada, né, do Frederick, então, por mais que trate de alguns temas, assim, um pouco mais pesados, como luto e suicídio, ainda assim, é uma história super leve, que você vai sempre tá dando risinhos ali e feliz, né, com o que você tá lendo, porque a escrita do Frederick Backman causa isso na gente. Eu gostei porque esse livro, ele tem aquela mensagem, assim, ele fica aquela moral da história no final, né, da gente valorizar as pequenas coisas, porque tudo aquilo, nem sempre aquilo que muda a nossa vida é grandioso, né, aquilo que faz a gente se tornar uma pessoa melhor é grandioso, são as pequenas coisas, a junção de pequenas coisas que podem fazer a nossa vida mudar pra melhor, e também as relações que a gente tem com as pessoas. Então esse livro tem essa mensagem. Eu sei também que tem um filme, uma adaptação, que dizem que é muito boa, então eu pretendo assistir também essa adaptação. Foi um livro que quase me fez chorar, fiquei ali um pouquinho emocionada, mas eu achei, não sei, assim, teve alguns momentos que eu não sei se foi a narração do audiobook, apesar que a narração do audiobook é boa, porque ela é feita por aquele ator que agora, eu esqueci o nome, mas eu vou deixar o nome do ator aqui, ele é um ator bastante conhecido, mas não sei, teve alguma coisa pra mim nesse livro que ficou faltando, então por isso que eu não acabei dando uma nota tão alta pra ele. Eu tava em dúvida entre 3,5 e 4 estrelas e acabei escolhendo 3,75, que eu sei que é uma nota que vocês adoram, né, quando eu dou essas notas quebradas, vocês amam, então tá aí uma nota quebrada, 3,75, mas é um livro que eu recomendo bastante. Ele só, assim, pra mim ficou com aquela sensação de não saber explicar, assim, bem, sabe? Acho que eu gostei mais da segunda metade do que da primeira, então talvez isso tenha impactado, assim, um pouco. Eu queria ter gostado do livro por inteiro, mas eu gostei um pouco mais da segunda metade, e acho que teve alguns momentos que foram um pouquinho entediantes, mas, assim, no geral, é um livro ótimo e eu recomendo. Minha próxima leitura também foi um audiobook, e foi Be Not Far From Me, da Mandy McGuinness. Eu cheguei a comentar desse livro em algum vlog que eu fiz, acho que também foi no mesmo vlog também que eu acho que cheguei a comentar sobre Um Homem Chamado Uva. E eu sou muito fã da Mandy McGuinness, eu já li vários livros dela e eu gosto muito. Eu gosto como ela tem propostas, assim, diferentes pros livros dela. Esse é um livro que ele não tem uma proposta tão diferente, é um livro que fala sobre sobrevivência. Então é uma menina que ela sofre um acidente, ela tá ali numa excursão com a escola e ela sofre um acidente nessa excursão que acaba fazendo ela se perder na floresta. Só que ela é uma pessoa que é muito ligada, assim, nessas coisas de floresta, ela adora a natureza, enfim, ela é uma pessoa que gosta muito disso, então ela já é uma pessoa que tem noções de sobrevivência em situações, assim, difíceis. Mas mesmo assim, esse é um livro que fala sobre sobrevivência e é bastante difícil de acompanhar, porque, querendo ou não, ela tá ali naquele lugar, no meio do mato, não sabe quando ela vai ser resgatada, e ela está machucada, ela sofre um acidente, como eu falei, ela fica bem machucada, então ela tem que passar ali por aqueles dias até alguém encontrá-la. É um livro muito simples, como eu falei, não tem uma história tão diferente
diferentona, assim, é uma história bem simples, mas o que brilha nessa história é a narrativa da Mindy McGuinness ser uma narrativa tão intimista. Então a gente passa ali esse tempo todo na cabeça dessa protagonista e ela vai tendo momentos ali de flashback, ela vai contando um pouco pra gente sobre a vida dela antes dela chegar naquele momento ali em que ela tá, né, nessa situação tão difícil. Então ela vai contando um pouco sobre a vida, como ela conseguiu adquirir tanto conhecimento pra poder sobreviver assim. Então eu gostei por ser um livro que tem essa pegada mais intimista, não é um livro tanto que vai falar assim sobre você sobreviver e não sei o que e tal, não. É um livro que vai se voltar um pouco mais pra dentro ali, pra aquela coisa do personagem de forma mais íntima possível, os pensamentos, os sofrimentos, os dilemas, então eu gostei bastante. Mas também não foi um livro que super brilhou, assim, acho que de todos que eu li, ele assim foi um dos medianos, assim, da Mindy McGuinness pra mim. Gostei, mas não amei, então por isso dei 3,5 estrelas pra ele. A minha próxima leitura foi O Que Dizem as Estrelas, da Luli Trigo. Esse livro que eu recebi da editora, né, a Luli mandou esse livro pra mim, muito obrigada, Luli, e eu consegui autografar lá na Bienal, então muito feliz por ter conseguido autografar e conhecer a Luli, porque eu não tinha conhecido ela ainda, então foi muito legal esse encontro e poder pegar esse autógrafo com ela. Ela é uma fofa, como eu já imaginava que ela seria, muito maravilhosa, então obrigada, Luli, por ter mandado esse livro pra mim. Esse aqui é um livro de contos, né, são 12 contos, um de cada signo do zodíaco, então a gente vai acompanhar assim, vários personagens que tem algo ali que liga as histórias desses personagens, que é o local em que eles moram. Então a gente vai conhecer esses personagens que vivem ali naquele mesmo local, que estão se mudando pra aquele local, cada um é de um signo, então a gente vai lendo e tentando se identificar, né, é sempre aquela coisa, né, de você querer se identificar com aquilo que tem a ver com o seu signo. Eu já adianto que eu consegui sim me identificar com o conto do meu signo, que é Virgem, então achei que ela foi muito certeira em algumas coisas que ela colocou. E eu sei que eu já vi a Luli falar, e eu acho que aqui no livro mesmo ela fala que ela tentou fugir um pouco do óbvio, assim, ao falar dos signos aqui. Não colocar apenas aquelas características mais padrão, assim, que a gente conhece de cada signo. Ela tentou fugir um pouco disso e aprofundar um pouco mais em características que não são tão estereotipadas, digamos assim, mas são características que podem, sim, englobar uma pessoa de determinado signo. Então, por isso, consegui me identificar bastante. Eu gostei, achei uma fofura. São contos bastante diversos, né? Tem personagens muito diversos, temáticas diversas também. Então, muito legal. Gostei muito. Dei 4 estrelas pra esse livro. Depois eu li Inocência, da Gail Carriger. Esse livro é uma continuação, né, o terceiro livro aí da série O Protetorado da Sombrinha, né, que eu já tinha comentado aqui, que eu tô lendo, né, durante esse ano. Eu acabei não conseguindo mais acompanhar a LC, porque as meninas lá da LC da Paloma continuaram até o final, né, leram a série inteira, mas eu acabei que só cheguei nesse terceiro livro e confesso pra vocês que eu tô em dúvida se eu vou continuar ou não essa série, porque pra mim esse foi o livro mais fraco dos 3. Parece que a história não tá mais andando, assim, né, chegou num ponto que a história tá num marasmo, assim, uma coisa que não vai muito pra frente, e isso acaba me deixando bastante desanimada. Tiveram alguns acontecimentos aí que já não estavam me agradando muito, mas ao mesmo tempo é complicado porque eu quero saber o que vão fazer com essas coisas todas. Faltam apenas 2 livros, não são livros longos, então eu fico super na dúvida se eu devo continuar ou não. Eu sempre fico nesse dilema com séries, assim, se eu devo ou não abandonar, porque eu não tô necessariamente odiando, são livros que eu acabo me divertindo um pouco, mas ao mesmo tempo chegou num ponto, assim, que parece que nada vai pra lugar nenhum, então eu fico super na dúvida. Esse pra mim, como eu falei, foi o mais fraco, eu acabei dando 2,5 estrelas pra ele, e estou aqui até este momento ainda pensando se eu vou continuar essa série ou não. Minha próxima leitura foi Torturado, do Itamar Vieira Jr. Este que é aí um livro super hypado, né, dos últimos tempos, aí da literatura cult brasileira. Tá super bem comentado, tá nos mais vendidos, enfim, todo mundo leu, todo mundo amou esse livro. E eu li esse livro pro Piquenique Literário, né, foi uma das leituras aí recentes do Piquenique. E eu tinha muito medo de ler esse livro, porque eu tinha medo de ser a do contra, porque geralmente isso acontece com livros que são super hypados, todo mundo ama, eu falo, meu Deus, lá vem eu não gostar deste livro e ser massacrada por isso. E no fim das contas eu não achei um livro ruim, eu gostei. Só que assim, definitivamente não é o meu tipo de livro, tá? Não é um livro assim que vai falar comigo, que, né, vai ter aquela coisa de realmente mexer comigo a ponto de eu dar uma nota alta pra ele. Então ele, né, acabou levando uma nota mediana. Eu confesso que eu me arrependi um pouquinho de ter passado esse livro pra frente, porque eu poderia ter tentado autografar com o Itamar lá na Bienal. Mas tudo bem, né? Vida que segue, já foi. Agora já passei o livro pra frente, outra pessoa já deve estar com esse livro aí tendo a oportunidade de entrar em contato com essa história. É uma história, assim, que eu não sei nem explicar pra vocês, mas basicamente ela vai falar sobre 2 irmãs e a relação complexa entre essas 2 irmãs, né, porque elas têm várias coisas. Uma coisa em especial, um acidente que acontece logo no começo do livro, que eu achei um capítulo muito bem escrito e muito chocante, muito impactante, mas é um acontecimento logo no começo que faz com que o vínculo entre essas irmãs fique ainda mais forte do que ele já era, e elas crescem aí com esse acidente pairando ali entre elas duas, e essa conexão e esse vínculo. Então a gente vai acompanhando a vida delas. É um
livro que se passa não em um local específico, mas a gente consegue entender ali que ele se passa no interior. Ele não se passa nem num tempo e nem num local específicos. Isso é bem interessante. A gente ficou lá na discussão do piquenique discutindo quando exatamente o livro se passa, ou onde especificamente o livro se passa, mas ele é pra ser um livro que engloba tudo, sabe? Que se passa em todos os lugares e em nenhum lugar ao mesmo tempo. Então eu acho isso bem interessante, essa coisa da ambientação tão fácil de identificar, mas ao mesmo tempo que a gente não consegue colocar um único lugar que poderia acontecer essa história. Ele tem algumas pinceladinhas ali de realismo mágico, né? Então, de uma forma bem brasileira. E ele fala bastante sobre religião, também sobre família, né? Sobre o vínculo entre essas irmãs. É uma história muito interessante. A escrita do Itamar é boa, uma escrita muito fluida. Eu tinha muito medo da escrita ser extremamente cabeçuda e difícil de ler, e não é. A escrita dele é ótima, eu gostei muito. Mas o meu problema com esse livro foi que eu gostei muito mais das duas primeiras partes. Eu não me lembro agora se o livro é dividido em 2 ou 3. Mas enfim, é só a última parte que eu não gostei muito. Eu gostei mais das outras. Achei que elas estavam indo pra um caminho muito bom. E aí quando chega nessa última parte, ela vai pra um caminho que não me agradou muito. Por uma questão totalmente pessoal, assim, uma coisa que não me chamou muito atenção. Não é algo que eu gosto. Que eu gostei muito de ler, assim, o caminho que o Itamar resolveu levar essa história. Então por isso eu acabei dando 3,5. Mas de maneira alguma, eu acho que esse é um livro ruim. Eu achei um livro bom. Eu só passei pra frente porque eu não tenho intenção nenhuma de reler. Eu acho que se você tem interesse, vale sim a pena dar uma chance. Não tenha medo da escrita, que é super tranquila. Muitas pessoas gostam muito desse livro, ainda que ele tem essa mudança aí mais pra última parte. Tem gente que ama essa mudança. Eu particularmente não gostei, foi isso que me fez abaixar um pouquinho a nota. Mas eu achei um bom livro. Depois eu li Heartstopper volume 3, Um Passo Adiante. Esse livro foi lançado recentemente aqui no Brasil, né? Dá continuidade a essa história tão fofa e tão querida da Alice Oseman. Eu gostei bastante desse volume aqui, desse terceiro volume. Eu acho que ele começa a aprofundar um pouco mais em assuntos um pouco mais sérios. Então aqui a gente começa a ter aí algumas coisas, assim, alguns pontos que são um pouquinho mais sérios. Ainda que tenha, assim, uma leveza, né? A leveza da escrita da Alice Oseman e a fofura desse relacionamento entre esses dois personagens que a gente tanto ama. Ainda assim, tem momentos assim um pouco mais impactantes, um pouco mais tristes, um pouco mais sérios. Eu gostei muito desse volume. Eu daria 5 estrelas pra ele, eu só não dei porque eu ainda gosto mais do segundo, então ele acabou levando 4,5 estrelas, mas, gente, é um amor, é uma fofura. Eu não consigo dar menos de 4 estrelas pra nenhum desses volumes. Eu tô muito animada pra ler o próximo. Eu acho que isso aqui, assim, a tendência é sempre só melhorar. Não tem como, ainda que o final desse aqui seja um pouquinho triste, assim, eu termino sempre com uma boa sensação, sabe? Uma sensação de felicidade, de tranquilidade, de quentinho no coração. Eu nunca consigo terminar triste, ainda que o final não seja tão feliz assim. Eu terminei sim ainda muito feliz e com muita vontade de continuar lendo mais histórias nesse universo. Minha próxima leitura foi Meu Vô Apolinário, do Daniel Munduruku. Esse aqui foi um livro que eu li pro piquenique literário. E a gente teve a presença do Daniel, vou até colocar a fotinho aqui que eu tirei com ele lá no piquenique. E foi um encontro muito rico. Eu amei conhecer o Daniel, não sabia que ele era uma pessoa tão incrível assim. Eu imaginava, mas eu não tinha dimensão do quão maravilhoso ele era e como foi importante ter esse contato com uma pessoa indígena tão sábia e tão cheia de ensinamentos e de falas importantes, sabe? Então foi muito especial poder ler esse livro e comentar, né, ter essa discussão, essa conversa com ele depois, não só sobre o livro, mas sobre diversos assuntos, porque o Daniel, ele é o tipo de pessoa que pode falar sobre qualquer coisa e vai ser incrível. Esse aqui é um livro que é quase autobiográfico pro Daniel. Ele cria aqui uma história que tem um pouco a ver com o povo dele, Munduruku, e também com um avô que ele de fato teve, que se chamava Apolinário. Então ele junta um pouco aí de ficção e de história mesmo autobiográfica e criou essa história que é uma homenagem de fato, né, a essa sabedoria dos povos indígenas. Então, assim, é incrível, uma história muito simples, muito rapidinha de ler e que me deixou, assim, muito tocada. Eu achei muito sensível a maneira como ele fala aqui sobre essas histórias, né, que não é só uma história, são várias histórias dentro dessa história que o vô Apolinário vai contando pro protagonista. Tudo muito sensível, tudo muito tocante. Gostei muito de conhecer mais sobre essa cultura indígena. Eu preciso ler mais autores indígenas, é preciso a gente ler mais sobre os nossos povos originários. É muito importante, é essencial que a gente entre em contato com essas histórias. E eu tenho muita vontade de ler mais autores indígenas. Inclusive, já aproveito para indicar aqui para vocês o canal da Maíra Sigwald, que é, assim, um dos que mais propaga a literatura indígena aqui no Brasil. Ela tem projetos em que ela fala apenas sobre literatura indígena, é incrível. Então, também vou deixar a indicação aqui do canal. Eu acho que vocês, né, já conhecem o canal dela, mas ainda assim, é sempre bom a gente reforçar e divulgar pessoas que falem sobre aquilo que não tá todo mundo falando, né? Depois de ler esse livro, fiquei com mais vontade ainda de ler outros livros do Daniel. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, adorei, e o encontro foi maravilhoso também.
Minha próxima leitura foi Milagre nos Andes, do Nando Parrado. Esse foi o segundo livro do projeto Diversificando Leituras. Eu já postei um vídeo, né, um vlog sobre este livro, como foi a experiência de leitura. Essa foi uma indicação da Thaís. Foi uma experiência muito diferente, assim. Estava esperando algo como o que esse livro traria pra mim, mas ele foi, assim, ainda mais diferente do que eu esperava. Ele aborda temas que vão além dessa questão da sobrevivência e da resiliência dessas pessoas que sofreram esse acidente, né? Conta a história de um time de rugby que sofreu um acidente de avião que caiu lá nos Andes e algumas pessoas, muitas pessoas na verdade, acabaram falecendo logo no impacto, mas um grupo de pessoas acabou sobrevivendo e foi resgatada. Então eles contam esses mais de 70 dias que eles passaram ali nesse local. Como eu falei, já tem um vídeo aqui no canal sobre esse livro, então não vou me prolongar aqui muito. Se você quiser saber um pouco mais sobre a minha opinião, eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Minha próxima leitura foi Battle Royale, do Koushun Takami. Eu já falei inúmeras vezes sobre esse livro aqui nesse canal. Já perdi a conta de quantas vezes eu já mostrei esse livro aqui, porque de fato ele apareceu em vários vlogs e vídeos e tudo mais. Então assim, mais uma vez estou falando sobre ele aqui, mas dessa vez eu vou tentar ser bem breve, tá? Este é um livro bastante conhecido aí, acho que pela maioria das pessoas, porque ele é um livro muito best-seller, né, no Japão, muito conhecido. É um livro que muitas pessoas comparam com Jogos Vorazes e foi esse um dos motivos que me trouxe esse interesse, né, de ler esse livro, foi por causa dessa comparação que as pessoas sempre fizeram com Jogos Vorazes. E eu acabei aí, de certa forma, organizando uma LC, e eu li e gostei bastante desse livro. Ele assusta um pouco, sim, pelo tamanho, mas esse tamanho não significa que é um livro lento de ler, muito pelo contrário, um livro super rápido, super tranquilo, uma escrita extremamente dinâmica. Tem bastante ação, né, porque, como a maioria de vocês já sabem, é um livro que se passa ali numa ilha em que vários jovens vão para se matar, né, pra lutar ali até a morte, e só um vai sair vencedor e sobrevivente. É um livro que tem muita morte, tem muita ação, gente se matando o tempo todo, do começo ao fim. Então isso faz com que a leitura seja bastante rápida, bastante fluida. Eu tive alguns problemas, assim, porque eu gostei muito do começo do livro, mas depois pra mim ele acabou ficando um pouquinho entediante. E aí ele voltou a ficar legal bem no finalzinho, que foi o que me fez aumentar um pouco a nota dele. Eu ia dar 3 estrelas e meia, mas eu acabei dando 4 estrelas, especificamente por causa do final, que eu achei excelente, muito bom. Recomendo a leitura, não acho que seja melhor que Jogos Vorazes, desculpa aí galera, não é melhor. Eu acho que Jogos Vorazes explora coisas que este livro não explora e que pra mim são mais interessantes, então por isso gosto muito mais de Jogos Vorazes, mas ainda assim vale muito a leitura e eu recomendo se você tiver interesse. E a última leitura que eu vou falar aqui nesse vídeo é A Louca dos Gatos, da Sarah Anderson. Esse aqui é um tipo de livro que você lê em meia hora, é super rapidinho, porque ele é um livro de tirinhas, né? Então, quem já conhece o trabalho da Sarah Anderson, ela publica esse tipo de tirinha nas redes sociais, né? Foi assim que eu conheci, inclusive, o trabalho dela. Já li um outro livro dela, que é Mordida, mas esse aqui é o mais... são as tirinhas mais conhecidas dela, né? Que são com essa personagem aqui, que meio que representa a própria Sarah. Em A Louca dos Gatos, ela fala sobre vários problemas da vida cotidiana, assim, então tem várias situações ali da vida cotidiana que com certeza a gente que tá aí nossos 20 e poucos, 30 e poucos anos vai se identificar bastante. E ela também aqui especificamente fala sobre não só gatos, mas sobre pets em geral. Então é aquele livro pra você sentar, ler rapidinho, dar risada, passar um tempinho ali na companhia dessas tirinhas engraçadas. Não é nada complexo e é bem tranquilinho mesmo de ler. No final desse livro ele tem algumas dicas, assim, uma parte ali específica de dicas pra quem trabalha, né, pra quem trabalha com criatividade, então artistas em geral. Ela dá algumas dicas pra essas pessoas. E esse finalzinho foi o que me fez não dar 5 estrelas pra esse livro, porque eu achei que uma coisa meio deslocada, assim, e eu não me identifiquei muito, então achei meio... Mas, ainda assim, valeu muito a leitura e eu dei 4 estrelas e meia e recomendo. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, o que você achou deles, se a nossa opinião bate ou não em algum desses livros aqui que eu trouxe pra vocês. Em breve já espero trazer novamente mais um vídeo desse aqui, né, com mais aí 10 leituras pra gente poder conversar. E é isso então, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, não se esquece de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e de dar like nesse vídeo pra poder me ajudar na divulgação e mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!